Chegando para o século XVII, a cidade ganhou outro monumento histórico, a Mesquita Azul. Sim. E esse mesquita não é mais importante da cidade, nem é mais nova, né? Essa mesquita, por que ficou frente de Santa Sofia? Ao meu ver, os turcos queriam também deixar a sua marca em Istambul, porque a Santa Sofia, embora naquela época fosse uma mesquita, não era uma construção de origem turca. E os turcos, com razão, queriam construir uma obra que fosse tão suntuosa quanto a Santa Sofia. E sempre havia essa rixa com a Santa Sofia, porque a Santa Sofia, para muitas mesquitas, foi um ponto de referência. Então, em frente à Santa Sofia, os turcos construíram uma obra tão suntuosa quanto a Santa Sofia. Tipo, você diz, pelo que você explicou, eu entendo, os netos trouxeram a obra deles para apresentar seus vovôs, dizendo, olha, a gente aprendeu contigo e colocamos diante de você. Claro. Isso é uma Claro. comparação, então. Certo. É isso mesmo. Hoje, ainda mesmo, depois de tantos séculos, a Mesquita Azul também surpreende, né, os seus visitantes, com 6 minaretes, com toda a sua decoração azulejas, e com seu lindo tapete, com cúpula linda. É uma obra muito bonita, né, pela arquitetura. Muito bonita, e ela chama a atenção. É uma mesquita imperial, como tantas outras em Istambul. O que chama a atenção na Mesquita Azul são os azulejos, como você disse, que são de Iznik, que talvez os nossos seguidores conheçam como Niceia, que é um nome antigo, o nome romano da cidade. E ela, a diferença de outras mesquitas, tem 6 minaretes. Na verdade, um é suficiente para chamar as pessoas para as orações. Mas lá a gente tem 6. Ninguém sabe por que ela tem 6 minaretes, mas segundo a lenda, o arquiteto tinha que fazer um minarete de ouro. Como não foi possível construir esse minarete de ouro, por motivos financeiros, então, em vez de fazer um de ouro, ele fez 6 minaretes. Porque em turco essas duas palavras são muito parecidas. Altın e altı. Altın quer dizer ouro e altı é 6. E como o arquiteto era muito inteligente, muito espertinho, como diríamos, né? Em vez de fazer um de ouro, em vez de fazer um minarete de ouro, ele fez 6 minaretes, alegando que tinha havido um mal-entendido. Então, quando o sultão viu 6 minaretes, ficou muito contente, porque até então nunca tinha visto uma mesquita com 6 minaretes. E perdoou o arquiteto foi perdoado pelo sultão, porque o sultão realmente gostou muito do que viu. Isso, obviamente, é uma lenda. O que é verdade em tudo isso é que a Mesquita Azul foi construída em frente à Santa Sofia, talvez por uma questão de rixa, tenham construído a Mesquita Azul com 6 minaretes em frente à Santa Sofia, que na época era uma mesquita, mas que tinha 6 minaretes. Para você, 4 minaretes. Para Desculpe. você, a Santa Sofia e a Mesquita Azul, como um guia turístico, você que entrou para os ambos várias vezes, qual você acha mais imponente ainda? Não, eu lhe respondo da seguinte forma. Eu sou um pai, realmente sou um pai, eu tenho uma filha. Mas se tivesse 2 filhos, não poderia dizer qual deles eu amo mais. Então, nesse caso, eu sou pai, eu tenho 2 filhos e amo os 2 da mesma forma, embora esses 2 filhos tenham características diferentes. Então, amo esses 2 monumentos com as diferentes características que eles têm. Nossa sorte, né, Yusuf? A gente todo dia visita esses lugares, apresenta para nossos turistas, né? E a gente tem contato direto toda hora. E num dia de visita a gente chega deste século IV a.C. até século XXI, passando por toda essa experiência cronológica. E você sente alguma outra experiência durante essa sua profissão de guiar as pessoas, as turistas? Sim, as pessoas gostam muito. Muitas vezes as pessoas tiram muitas fotos sem apreciar os monumentos. Eu gostaria que as pessoas primeiro apreciassem os monumentos e depois tirassem as fotos, porque tem que sentir a história. E lá você pode sentir
as várias culturas que passaram por ali, como a cultura turca, como a cultura bizantina, a otomana. Então, é muito bom sentir isso, entender e tentar entender, e depois tirar as fotos. Eu não sou contra as fotos, mas é muito importante entendermos a história de Istambul, que eu acho que é muito rica, uma das cidades mais antigas do mundo. Interessante, Yusuf trabalha com português, em inglês, em italiano, em francês e em espanhol. Então Sim. você tem uma visão mais ampla do que eu, né? Que eu trabalho apenas como em português. Então aí a reação de outros povos, como essas visitas, como estes monumentos, também é a mesma que a gente sabe através de brasileiros? Eles também surpreendem? Se surpreendem, é parecida, só que os europeus, pelo fato de terem mais história, talvez se surpreendam menos, porque nós temos uma história em comum. O brasileiro, o turista latino que vai para Istambul, se surpreende mais pelo fato do Brasil ser um país mais novo. Então, Istambul chama a atenção de todo mundo, não só dos brasileiros, mas também dos europeus que vivem no mesmo continente com a gente. Depois de ir para Istambul, leva uma surpresa agradável, porque a Turquia, por ser um país muçulmano, infelizmente sofre muito preconceito, por falta de conhecimento e também pela má influência da imprensa, que às vezes mostra o mundo muçulmano de outra forma, como convém politicamente. Eu não quero ofender ninguém, não quero criticar ninguém, mas eu acho que são assuntos que nos interessam, e eu gostaria que os brasileiros que agora estão me vendo tivessem uma mente mais aberta em relação à Turquia e em relação também ao mundo muçulmano. Eu posso dizer isso porque eu não sou muçulmano, moro num país muçulmano, sendo judeu, eu não sofro preconceito nenhum. Então os turcos sempre foram muito tolerantes comigo, não só comigo, mas também com os cristãos. Obviamente, como no mundo inteiro, pode haver pessoas com preconceito, mas isso não quer dizer que o povo turco seja preconceituoso. Muito pelo contrário, o povo turco ele é muito hospitaleiro, muito receptivo com todo mundo, inclusive com a população não muçulmana. A gente pulou duas realidades históricas nessa cronologia. Os latinos, eu acho, ficarem mais surpreendidos por causa de visita de Constantinopla, porque, pelo que a gente sabe, a história da América Latina, na verdade, Américas, começa a partir dessa opressão dos turcos para a Europa, que Fernando Magalhães, o Colombo, todos eles tinham que fazer umas novas conquistas, novas navegações para o mundo aberto, para o mar aberto. Engraçado, né? Os turcos empurrando a Constantinopla, o mundo ocidental, os europeus começaram a jogar-se para o mar aberto, graças, claro, à inovação de bússola, né? Eles começaram a navegar mais longe do que litoral. Eles chegaram a conquistar, descobrir as Américas. E a América Latina tem história praticamente baseada em cima desse data para frente. Uhum. Então, acho essa é uma realidade para os latinos, ter movido sempre a importância da queda de Constantinopla. Sim. Para iniciar a história desse continente. E também a queda de Constantinopla abriu uma nova era na história mundial. De fato, 1453 é o fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Então, não foi só uma conquista de uma cidade, mas também foi o fim de uma era. O que nos mostra, mais uma vez, a importância da conquista de Constantinopla. E foi também uma troca de civilização, porque Istambul, antigamente, era uma cidade cristã. Uhum. E de ser uma cidade cristã, passou a ser uma cidade muçulmana, mas uma cidade muçulmana cosmopolita, em que conviviam os muçulmanos, os judeus e os cristãos. E a outra marca histórica que você agora falando, eu me lembrei também do 1492, enquanto os judeus da Espanha sofriam uma perseguição do imperador rei Ferdinand. Os seus antepassados naquela época que vieram para... Sim, os meus ancestrais eram espanhóis, eram judeus espanhóis que foram expulsos da Espanha pela Inquisição e fomos acolhidos muito bem pelos sultões otomanos. Como que foi esse
Foi muito difícil. Foi muito difícil. A Espanha, desde o século XII, praticamente, entrou numa era de fanatismo religioso e quem não era católico não era muito bem aceito pela sociedade. E os judeus tinham sido muito ativos na sociedade espanhola, tanto na economia como na política, na cultura, junto com os muçulmanos. Não, os judeus e os muçulmanos conviviam com os cristãos. E depois que a Espanha virou realmente um país fanático do ponto de vista religioso, já não houve mais espaço nem para os judeus nem para os muçulmanos. Aí muitos judeus tiveram que sair da Espanha. Os que não saíram tiveram que se converter à religião católica. E os otomanos, que então eram muito tolerantes com as outras religiões... Século XV. Fizeram um convite para os judeus, e aí muitos judeus foram para as terras otomanas. Eu digo para as terras otomanas, que então as terras otomanas abrangiam muito mais do que a atual República da Turquia. Eu sou turco, estudei sempre nas escolas turcas, li história apresentada pelos turcos. Pelo que sei, o sultão mandou navios para buscar os sefaradis, né? Sim, os judeus sefaradis ou sefaradita, pode ser de duas formas, que são os judeus, não são espanhóis, mas também portugueses. São os judeus da Península Ibérica. Aí, como eu nasci e vivi na cidade de Esmirna, lá perto da casa tinha, por exemplo, uma comunidade de judeus, que a gente também vivia muito bem. Aí até nós tivemos uma rua chamada Rua de... como diz? Rua das Sinagogas? Isso, sinagoga. Havra Sokak. Então lá a gente só numa rua a gente via 7 sinagogas. Sim, e cada sinagoga era de uma cidade espanhola de onde tinham imigrado os judeus. Inclusive há uma sinagoga em Esmirna que se chama Portugal, porque era a sinagoga dos judeus portugueses. Então os judeus sempre tiveram essa ligação com o país de origem, né? Mesmo tendo sido expulsos de lá, sempre mantiveram essa ligação cultural e linguística também. Aí os judeus, a partir dessa época, começaram a criar suas comunidades, tanto em Esmirna, quanto em Istambul e também em Edirne, que é uma cidade que, para os nossos telespectadores que não conhecem essa cidade, Edirne fica na divisa da Turquia com a Bulgária, uma cidade da Trácia. E é uma cidade muito importante que foi a segunda capital do Império Otomano. Em Istambul nós temos outro ponto de museu muito importante, chamado Museu de 500 anos. Sim. Esse museu literalmente abriga as lembranças dessa viagem, dessa imigração dos judeus, fugindo da perseguição do imperador rei Ferdinand. Sim. Está em bairro de Karaköy. Isso. Você recomenda essa visita? Muito, porque para quem se interessar pela Turquia judaica, eu acho que é muito importante conhecer esse museu, porque esse museu fala dos judeus espanhóis e portugueses que foram para a Turquia, mas também fala da presença judaica na Turquia desde a época romana, porque é um erro geral pensar que os judeus vivem na Turquia desde a Inquisição Espanhola, que ocorreu em 1492. Na verdade, os judeus vivem na Turquia desde a época romana, mas houve uma grande onda migratória no século XV, 1492. E muitos desses judeus, na verdade, não foram direto para a Turquia, mas foram para a Grécia, que então fazia parte, ou para a Bulgária, do Império Otomano. Isso. Aí, ainda hoje, em Istambul, nós sentimos muito força desse população judaica, né? Tanto no negócio, no bazar, no grande bazar, enquanto na parte de indústria do país. Muito empresário turco que eu conheci sempre comentaram que trabalharam para um judeu. Sim. Aprenderam com ele como fazer negócio, sim, aprenderam com ele como fazer produção. Então a gente sempre ouve bons lados de judeus, que sempre fiéis, eles têm palavra firme, quando ele promete, cumpre. Então a gente, os muçulmanos, também sempre ouve esse lado bom de judeus. O judeu é um povo comerciante, mas não só. Mas é verdade que muitos turcos trabalharam com os judeus para aprimorar um ofício que estejam aprendendo,
Porque antigamente, na época otomana, ao contrário do que as pessoas pensam, os otomanos não eram comerciantes. O comércio estava nas mãos dos judeus e dos armênios também, e em parte dos gregos. E então, para um turco aprender a ser comerciante, geralmente trabalhava com o judeu, com o armênio. Até porque essas pessoas, além de serem comerciantes, faziam também faziam outras coisas, entre elas se dedicavam ao artesanato. Artesanato. Aí, sabe que no Grande Bazar hoje em dia nós vemos muitas lojas que vendem ouro, joia ou pedras preciosas. Esse arte veio para Istambul graças a essa população armeniana e judaica? Sim, sim. Eu diria menos judeus e mais armênios, porque os armênios são mais joalheiros. Há mais joalheiros armênios do que judeus, mas em parte pode-se dizer que sim. E porque o povo armênio ele é muito bom no artesanato. Então, há muitos ourives que são armênios. Aí, séculos posteriores, século XVII, século XVIII, foi o crescimento de Europa pelo lado de reformas, renascença foi vivida e começou a pensar a importância de aço, ferro na Inglaterra, na Alemanha. Os dois países passaram à frente, a Europa começou a evoluir mais e surgiu inovação de armas de fogo, né? Primeiras rifles foram feitos pelos ingleses. E o que aconteceu? O exército europeu começou a passar à frente, enquanto o Império Otomano estava ocupado a dominação de uma zona gigante, tanto do Oriente Médio quanto do Norte da África, só que tecnologicamente começou a ficar atrás de essas inovações europeias. E começou a época século XIX com o surgimento de petróleo. O Império Otomano já é super velho tecnologicamente, exército antigo, não tem muitas atualizações, e os europeus começaram a viver uma mudança histórica diante desse Império Otomano. E essa época de século XIX, o Império Otomano começou a viver muitas quedas, começou a perder territórios. Sim. Como você disse, o Império Otomano ficou um pouco atrasado em relação à Europa, porque não acompanhou as mudanças tecnológicas, principalmente no campo militar. E como o Império Otomano não podia lutar contra os europeus no campo militar, perdia as batalhas, isso trazia também, embora fosse aos poucos, a decadência do Império Otomano. A decadência começou no século XVIII começou no século XVIII e foi até o começo do século XX. Porém, no entanto, houve alguns sultões que eram mais inovadores e que fizeram algumas reformas no campo militar e em outros campos também para aproximar a Turquia da Europa, que então era muito mais evoluída do que a Turquia. Mas tudo isso não foi suficiente para a Turquia enfraquecer e ficar atrás em relação à Europa. Aí surgiu o petróleo, século XIX. Foi como fonte de energia importantíssima e foi detectado primeiras reservas na península histórica da Arábia Saudita, região de Mesopotâmia, região de Mosul, Kirkuk, que tinha dominação do Império Otomano. E o Império Otomano também era um império, já numa época que tinha surgido a filosofia de nacionalização, né? Aí começou a separar os países conforme a maioria da sua população, gregos, nesse sentido, em 1843, proclamaram as suas independências. Os armênios começaram a se revoltar. Os árabes também começaram já a querer revoltar nessa época. E esse século de XIX preparou praticamente um início de época de guerras que no final o mundo sofreu a Primeira Guerra Mundial. Essa época finalizou o Império Otomano. Aí sobrou apenas um pequeno território que hoje em dia nós chamamos
Turquia, graças a um grande líder militar e político, Mustafa Kemal Atatürk, que você acabou de contar para nós um pouco da história dele. Então, essa transação toda, Istambul, onde que ficou? Como é que posicionou? Istambul foi uma cidade que sofreu todas essas mudanças e, como o resto do Império, Istambul virou uma cidade, digamos assim, decadente, mas embora tivesse alguns bairros cujo estilo de vida se adaptasse à Europa e havia um tipo de vida muito mais ocidentalizado lá. E em Istambul, no começo do século XX, havia bairros em que se levava um tipo de vida muçulmano e outros bairros em que se levava um tipo de vida ocidentalizado. Até a Primeira Guerra Mundial, isso continua assim. Na Primeira Guerra Mundial, a Turquia ficou do lado dos alemães, a Turquia perdeu a guerra e depois Istambul foi ocupado pelos ingleses. E nessa época, Istambul virou uma cidade dividida. Então, nessa época posterior à Primeira Guerra Mundial, que foi em 1918, havia pessoas que defendiam a ocupação inglesa, porque o sultão, então, era uma figura enfraquecida. E havia pessoas que seguiam a linha de Atatürk, que defendiam a independência do país das forças de ocupação. Porque eu só falei dos ingleses, mas a Turquia também foi ocupada pelos italianos, gregos e franceses. Então, havia uma sociedade dividida entre os que estavam defendendo a independência da Turquia e outras que estavam defendendo a colonização da Turquia pelos ingleses. Foi nessa época que o Atatürk surgiu como um líder forte que defendia a independência do país. Ele era militar, no começo fiel ao sultão e ao regime dele, mas quando viu que o país estava dividido e o sultão ficou do lado dos ingleses, ou do lado dos inimigos, vamos dizer, entre aspas, que na época eram os inimigos, o Atatürk começou a lutar contra essas forças de ocupação que já citei, que eram os ingleses, os italianos, os franceses e os gregos. E a Guerra da Independência durou 4 anos, entre 1919 e 1923, que acabou com a proclamação da República por Atatürk. E nesse mesmo ano, a Turquia virou uma república laica, baseada nos valores ocidentais. E a partir dessa época a cidade já já largou toda a sua história monárquica e já recebeu como herança de mesquitas, palácios, toda a riqueza do Tudo isso foi mantido, só que a capital foi levada de Istambul para Ankara. Foi para a capital Ankara. Porque o Atatürk não queria saber nada do passado otomano, então ele não queria começar uma nova república em Istambul. Ele tinha que levar a capital de Istambul para Ankara. E ele inaugurou o parlamento lá, fez todas as mudanças para adaptar Ankara para ser a capital da Turquia, porque até então Ankara era uma cidade provinciana. Não tinha nada em Ankara. E com o Atatürk, Ankara ganhou uma nova cara. E chegando para as décadas de 90, a cidade de Istambul ainda era uma cidade normal, né? Não tinha muito investimento. De década de 90 para cá, esses últimos 30 anos que Istambul começou a receber muito investimento, muito apoio do governo, Sim. muito repercussão internacional, inauguração de aeroportos, aumento de trechos aéreos que chegam pousando em Istambul. E a cidade, nessas últimas 3 décadas, viveu uma grande mudança. O que diz sobre isso? Istambul era uma cidade, nos anos 90, uma cidade sem infraestrutura de transporte, de bons hospitais. Não havia uma linha de bonde, não havia uma linha de metrô.
Tudo isso foi a partir dos anos 90. A cidade virou muito mais moderna, muito mais, vamos dizer assim, civilizada. Mas, ao mesmo tempo, com o aumento da população, também aumenta o trânsito. Posso dizer que a cidade virou muito mais moderna, mas talvez uma cidade também complicada de se viver por conta do trânsito e por conta de alguns erros que foram cometidos no campo do meio ambiente. Infelizmente, hoje em dia, a cidade tem mais de 20 milhões de população. Sim. É uma grande cidade de indústria também, ao redor de cidade cercada pelas fábricas. Sim, sim. Isso polui, né, a cidade. Polui. Aí, outra coisa que é interessante, hoje em dia, Istambul, apenas Istambul, hoje em dia, é uma estatística oficial, recebe 12 milhões de turistas por ano. Quase metade da população da cidade circula em cada ano. Sim, é verdade. Aí o turismo cresceu muito. Sim. Istambul é uma cidade que recebe muito turista, mas poderia receber muito mais. Muito mais. E eu acho que Istambul tem que fazer mais propaganda, mais publicidade para atrair os turistas do mundo inteiro. E para isso podemos criar vários tipos de turismo, né? Turismo de congresso, turismo de saúde, o que agora está na moda, turismo de saúde, implante de cabelo, turismo cultural, turismo religioso. Há muitos tipos de turismo que pode ser incentivado em Istambul para atrair mais turistas. Porque Istambul, comparado com Roma, com Paris, com Barcelona, que são cidades muito turísticas, ainda recebe poucos turistas. Aí interessante agora, este fim de semana foi inaugurado, na verdade tem inaugurado, mas tem ativado agora o novo aeroporto de Istambul. Sim. Que tem grandes expectativas, anualmente vai receber mais de 150 milhões de turistas de passagens. Então aí, com o acréscimo deste novo aeroporto, a Istambul com certeza vai reviver uma nova era, porque a cidade vai expandir, porque fica bem longe este aeroporto para o centro da cidade, né? Uhum. Aí a cidade vai reviver uma outra expansão. Claro. Como é que é as suas previsões daqui para frente? Istambul vai para onde? Istambul vai muito longe, porque não é só pelo fato de ter um novo aeroporto, mas pelo interesse que as pessoas cada vez mais têm por Istambul. E esse aeroporto com certeza vai contribuir ao aumento do turismo. E Istambul, há uns anos, virou uma cidade, um aeroporto muito ativo por causa dos voos de conexão. Isso a gente deve à companhia turca, Turkish Airlines, que tem muitos voos de conexão que passam por Istambul. Isso também é um outro motivo das pessoas irem para Istambul e também é um outro fator que contribui ao aumento do turismo. Ultimamente, queria fazer uma outra pergunta. Para seus passageiros que têm vontade de fazer 3 dias de passeios em Istambul com você iria classificar o seu itinerário levando eles para onde? Pode nós fazer no primeiro dia, como você pode imaginar... Desculpe, antes disso, eu gostaria de parabenizar você também por livro de Istambul. Está vendido também no Brasil, tudo está em português. Aí, este livro também já conta muitas dicas, né? Obrigado. Sim, é um livro que eu, em parte, escrevi e eu traduzi o livro para o português. É um livro que fala dos monumentos de Istambul, com umas fotos muito bonitas que foram tiradas por um fotógrafo profissional turco, que é premiado no exterior, que foi premiado várias vezes no exterior. E eu mostraria em 3 dias em Istambul os seguintes monumentos. Um primeiro dia, como é muito comum entre nós guias, eu mostraria a Mesquita Azul, a Santa Sofia, a Praça do Hipódromo, a Cisterna, o Palácio Topkapi e o Gran Bazar. Tudo isso está concentrado no bairro de Sultanahmet. No segundo dia, o que eu considero imperdível
o Bósforo, o passeio pelo Bósforo, é um passeio de 2 horas de barco, conhecendo a parte asiática, o Palácio do Dolmabahçe, que foi o último palácio residencial dos sultões, onde, por acaso, morreu o Mustafa Kemal Atatürk, o fundador da República. No terceiro dia, seria apropriado fazermos um passeio na região do Chifre de Ouro, que é uma região muito bonita, com várias igrejas e mesquitas. A igreja de São Salvador, em Cora, que é uma igreja que já citei nesse vídeo, a igreja de São Jorge, a igreja do Patriarcado Ortodoxo, a mesquita de Eyüp, que é uma mesquita onde está o túmulo do porta-estandarte Maomé, o Café Pierre Loti, que é um mirante, a Torre de Gálata e as Muralhas de Constantinopla. Isso é apenas uma parte muito pequena do que Istambul oferece, mas em 3 dias é o que eu mostraria, o que eu considero mais importante para o turista conhecer em Istambul. Nós trabalhamos com o Yusuf também, nossos passageiros conhecem você muito bem, e exatamente esse itinerário que ainda a gente anuncia para nossos passageiros a fazerem como os 3 principais visitas imprescindíveis em Istambul. Yusuf, muito obrigado. Eu que agradeço. Alguma coisa última para nós? Não deixem de ir para Istambul, porque Istambul é uma cidade maravilhosa, onde vocês vão ganhar conhecimento. Eu garanto a todos vocês que esse conhecimento vai enriquecer vocês. Muito obrigado por terem nos escutado e nos assistido. Muito obrigado nós pela toda a história que você resumiu em 1 hora quase, né? Valeu, obrigado. Obrigado. Obrigado.